Com o Tesouro pagando IPCA mais 8% ao ano, será que ainda faz sentido investir em ações? É isso, o Tesouro atingiu seu maior patamar histórico para títulos indexados à inflação. Com algumas pequenas variações diárias, você encontra títulos com retorno de IPCA mais 8% ao ano. Então é natural ficar com aquela dúvida: para que correr risco na Bolsa de Valores se eu posso cravar mais de 1% ao mês e com segurança? Olha só, muito embora esse pensamento pareça algo lógico, ele revela na verdade uma grande confusão entre tempo, retorno e risco. E o primeiro passo para não entrar nessa bagunça é entender o papel de cada categoria de investimentos, até mesmo porque o Tesouro IPCA e a Bolsa de Valores não estão competindo entre si. O IPCA+, teoricamente, é para quem busca proteção, a Bolsa de Valores para quem busca crescimento, preservação do poder de compra e multiplicação do patrimônio. A grande questão, portanto, não é escolher um ou outro, mas identificar o seu objetivo. Se for crescimento, multiplicação de valores, então você precisa saber que no longo prazo a bolsa tende a render mais do que a renda fixa, e isso nos leva, portanto, à análise daquilo que nós chamamos de prêmio de risco. Entender esse conceito vai fazer toda a diferença na sua vida de investidor. Justamente por isso eu peço que você deixe o like nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e te convido a se inscrever no canal para fazer parte do nosso projeto de construção de patrimônio com foco no longo prazo. Aproveite também e entre no nosso canal do Telegram. Lá você recebe spoilers e participa da seleção dos próximos assuntos a serem tratados aqui no YouTube. Prêmio de risco é exatamente o retorno extra que a renda variável oferece para compensar a incerteza que vem junto com ela. Isso, meu amigo, é muito simples. Se o Tesouro está pagando IPCA mais 8% ao ano, praticamente livre de risco, é o menor risco oferecido no Brasil, já que é garantido pelo Tesouro Nacional. Então, significa que o investidor da Bolsa de Valores só vai aceitar comprar ações se ele tiver a expectativa de ganhar ainda mais do que IPCA mais 8%. E é aí que aparece o tal prêmio de risco. É esse algo a mais que justifica investir em bolsa, em negócios reais, que oscilam para cima e para baixo, mas que em longos períodos de tempo tendem a entregar um retorno maior do que qualquer título público. E falando nisso, você já sabe que todo retorno está ligado a um risco. Não existe um investimento com alto retorno e totalmente garantido. Quem te disser que isso existe, provavelmente está tentando te enganar. Então, veja bem, no Tesouro IPCA você empresta dinheiro para o governo. É um contrato. O governo garante que vai devolver o seu dinheiro no futuro, com juros, e você sabe exatamente quanto e quando você vai receber de volta. Ou seja, meus amigos, esse título é só uma dívida de baixo risco, já que o devedor é o Estado, que te oferece em troca do seu dinheiro um retorno limitado. E você ainda é obrigado a deixar uma fatia do lucro obtido para o governo em forma de imposto. O Estado usa o seu dinheiro durante vários anos. Lá no vencimento, te paga um pouco de juros e cobra imposto sobre isso. Agora, na Bolsa de Valores, essa história muda completamente. Não se trata de um empréstimo de dinheiro, não. O que você faz ao adquirir ações é comprar uma fração de um negócio verdadeiro, um negócio real, que gera lucro, que tem despesas, que enfrenta concorrentes e que se sujeita aos ciclos econômicos. Então você já percebeu, tudo isso é incerto, o lucro é incerto, as despesas podem variar, a concorrência pode aumentar ou diminuir, os ciclos econômicos podem virar. Justamente por conta dessa incerteza, o mercado te oferece um retorno esperado mais alto, para te compensar pelo risco ao qual você se submete. E que fique muito claro que esse retorno maior não tem garantia nenhuma. Nós estamos falando aqui de um prêmio estatístico que se manifesta ao longo dos anos. Mas a história vem demonstrando que os bons negócios, aqueles com as maiores vantagens competitivas, vêm crescendo consistentemente mais do que a inflação, entregando retornos maiores do que a renda fixa. Por isso eu insisto, e isso já tem até ficado repetitivo aqui no canal, renda variável não é sobre acertar o melhor momento, é sobre aportes regulares, é sobre permanecer comprado,
permanecer investido enquanto o tempo e as empresas fazem o seu trabalho. Dessa forma, você não precisa perder o seu tempo nem o seu dinheiro com cursos. O que você pode fazer é se dedicar mais à sua atividade para que você ganhe mais e assim consiga acelerar a construção do seu patrimônio. E agora nós entramos num dos pontos mais importantes que a maioria dos investidores não enxerga, mas você que é inscrito aqui no canal já sabe. Enquanto o Tesouro te paga uma taxa fixa, uma taxa cravada, no caso aqui do nosso vídeo IPCA mais 8%, as empresas obviamente não têm um teto de crescimento. Elas podem aumentar a receita, expandir as margens, ganhar eficiência, criar novos produtos e conquistar mais espaço dentro do seu mercado de atuação. Ao se tornar sócio de boas empresas, você coloca o seu dinheiro para trabalhar na economia real. Você passa a participar do resultado de companhias que geram riqueza, que contratam pessoas e, consequentemente, movimentam o país. Significa investir em produção verdadeira e não somente em dívidas. O Tesouro te devolve apenas aquilo que foi prometido, mas as empresas te entregam aquilo que elas conseguiram construir com o desenvolvimento de suas atividades. E essa, portanto, é a diferença básica entre juros fixos e lucros crescentes. A cotação na bolsa, você que nos acompanha já sabe, segue o lucro. E o lucro, por sua vez, segue o crescimento e o desenvolvimento dos negócios. Por isso, nas nossas análises, nós falamos muito pouco de números, de indicadores. Já tem vários canais que fazem isso. Nós focamos muito mais nos negócios, o que as empresas fazem, como as empresas ganham dinheiro, para onde as empresas estão caminhando, tudo sempre com foco nas vantagens competitivas. Então, quando falamos em investir para o longo prazo, o tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser o seu maior aliado. Num curto prazo, os preços sobem e descem, seguindo notícias, de olho nas taxas de juros, decisões políticas e até o humor do mercado. Mas no longo prazo, o que prevalece é o lucro das empresas. Em longos períodos de tempo, é o lucro que sustenta o valor das ações e, consequentemente, é o lucro que promove o crescimento e a multiplicação do patrimônio do investidor. Daí, se você olha para IPCA mais 8% ao ano, você sempre vê um gráfico subindo. E o erro é justamente em aplicar esse mesmo pensamento ao olhar para a Bolsa de Valores. O investidor tende a ver o sobe e desce dos preços das ações e enxergar perdas, mas na verdade não são. Você só perde se você desistir no meio do caminho e abrir mão do resultado que o tempo iria te entregar. No fim das contas, a mensagem principal desse vídeo é essa: o Tesouro te remunera pelo tempo que o seu dinheiro fica parado. As empresas não, elas te remuneram de acordo com o valor que elas conseguem gerar, o que envolve um risco. E isso nos remete ao ponto central do nosso assunto, que é o prêmio de risco. Ele não é uma recompensa automática, esse prêmio precisa ser conquistado com análises, critério e paciência. O investidor que compra qualquer ação sem antes entender o negócio que está por trás da empresa está apenas apostando. Mas aquele que estuda os negócios, identifica as vantagens competitivas e investe com a mentalidade de sócio, ao longo dos anos colhe frutos muito superiores aos da renda fixa. Então, meu amigo, não inventa moda, foco no longo prazo. Eu conto com a sua inscrição, com o seu like. Deixo você agora com esses dois vídeos para que você escolha aquele que for do seu interesse, ou talvez os dois. Um forte abraço e até breve!